Então, se não é nessa Páscoa de 2020, teria que ser aqui, na Páscoa de 2021. Por quê? Porque aí passaria a ser contado o calendário da Igreja Católica de 365 dias. Aí sim, aí aconteceria na Páscoa de 2021. Bom, meus irmãos, agora que vocês viram aí a questão do calendário, nós vamos adentrar para dentro desse estudo. E como eu disse para vocês, nesse estudo eu vou estar mostrando para vocês que o arrebatamento dos vencedores, ele não pode acontecer fora da primavera e da Páscoa. Ele vai acontecer na primavera e na Páscoa. Mas para isso eu vou estar usando esse quadro aqui, ó, para mostrar para os irmãos com mais detalhes o arrebatamento dos vencedores e daqueles que não se tornarem vencedores. Por quê? Porque, como eu disse, existe dois arrebatamentos para acontecer. E eu vou estar fazendo isso de uma forma diferente. Eu vou estar falando mais sobre essa questão de colheita. Por quê? Porque o Eterno, ele nos compara com uma colheita, ele nos compara com uma lavoura que vai ser colhida. A intenção do Eterno, meus irmãos, sempre foi a de fazer 3 colheitas na sua lavoura. E o interessante é que uma colheita já aconteceu. Agora falta 2 colheitas para acontecer. Falta 2 arrebatamentos para acontecer. No vídeo anterior eu falei sobre 2 colheitas. Um vídeo que eu fiz aí, lancei aí no canal Atalaia Dial. Eu falei sobre 2 colheitas. Eu falei sobre 2 arrebatamentos. Um antes da tribulação e um depois da tribulação. Nesse vídeo eu vou estar mostrando a questão das 3 colheitas. Eu vou estar mostrando para os irmãos que uma das colheitas já foi feita. Agora só falta 2 colheitas. Uma antes da tribulação e uma depois da tribulação. Mas para isso eu vou ter que começar esse estudo da mesma forma que eu comecei o estudo anterior. Eu vou começar com 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Ali o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, ele mostra que o Eterno nos compara com uma lavoura. O que diz lá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9 diz assim: vós sois a lavoura do Criador, a sua seara. Nós somos a seara, a lavoura do Eterno. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. E a prova de que o Eterno nos compara com uma lavoura e que essa lavoura vai ser colhida está registrada em Apocalipse capítulo 14. Ali diz que um semelhante ao Filho do Homem foi visto sobre uma nuvem, e ele estava com uma foice na mão. E um anjo veio e gritou: mete a foice, porque a seara da terra está madura. E então ele meteu a foice e a seara da terra foi colhida, foi ceifada. Só estou mostrando para os irmãos que o Eterno nos compara com uma lavoura e que essa lavoura vai ser colhida. Ali está dizendo que o Filho do Homem, Yahshua, vai fazer uma colheita. Aquela colheita ali é a colheita daqueles que não subirem no primeiro arrebatamento. Aquela colheita ali é a última colheita. Ela vai ser feita no final da tribulação. Vou estar mostrando isso para os irmãos daqui a pouco dentro das Escrituras. Então, meus irmãos, o Eterno, ele tem uma lavoura. E essa lavoura, ela é colhida de 3 vezes. A primeira colheita já aconteceu. Agora falta 2 colheitas para acontecer. Então o que eu quero trazer para os irmãos? O que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: essa lavoura do Eterno tem 3 coisas nelas que são colhidas. E cada uma dessas coisas representam algo. A primeira coisa que é colhida na lavoura do Eterno é o linho. A segunda coisa é a cevada. A terceira coisa é o trigo. Essas 3 coisas são colhidas na lavoura do Eterno: o linho, a cevada e o trigo. O linho já foi colhido, meus irmãos. Por quê? Porque a colheita acontece na ordem. Cada colheita acontece em uma ordem. O linho já foi colhido. Agora falta colher a cevada e o trigo. Romeus, o linho representa o quê? O linho representa Yahshua, o nosso Salvador. No livro de Ezequiel, capítulo 9, diz que o Eterno falou para um homem vestido de linho que trazia na sua roupa um estojo, que trazia na sua cintura um estojo. E com esse estojo ele saía marcando a testa daqueles que não seriam mortos em Jerusalém, aqueles que não estavam debaixo de idolatria. Esse homem vestido de linho é Yahshua. Só estou mostrando para os irmãos que o linho representa Yahshua. Por isso que no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 5, e Daniel, capítulo 12, versículo 6,
diz que Daniel viu um homem vestido de linho do outro lado do rio Eufrates. Aquele homem é Yahusha. É por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 19, diz que os vencedores, quando eles estiverem voltando com Yahusha, eles vão estar vestidos de linho branco puríssimo. O linho branco representa a justiça de Yahusha. Lá fala a justiça, o ato de justiça dos santos. Porém, o ato de justiça dos santos, ele vem de Yahusha Mashiach. E Yahusha é o nosso linho. Então, meus irmãos, o linho é Yahusha. Agora a próxima colheita é a colheita da cevada. Depois vai acontecer a colheita do trigo. Ok, meus irmãos? E o linho, meus irmãos, ele era colhido e ele era moído. E depois ele era colocado para secar. Quem é que foi moído por nós? Yahusha Mashiach. No livro de Isaías 53 fala que ele foi moído por nós. Então, o linho ele era colhido e ele era moído e era colocado para secar para depois fazer o tecido. Então, Yahusha é a primeira colheita do Eterno. Essa colheita já aconteceu. Yahusha já veio, já voltou para o céu. Já aconteceu essa colheita. Agora, a próxima colheita que vai acontecer é qual, meus? A colheita da cevada. Depois, a colheita do trigo. Agora eu quero mostrar quando é que essas duas colheitas vai acontecer. Como é que eu vou mostrar isso para os irmãos? Eu vou mostrar para os irmãos que essas duas colheitas, elas vão acontecer cada uma em uma festa. O Eterno, meus irmãos, ele programou 3 festas para Israel cumprir elas. Muitos aí no YouTube falam muito de 7 festas. Fala da festa, fala da Páscoa, fala dos pães asmos, fala das primícias, fala de Pentecostes, fala da festa do tabernáculo, da festa das trombetas. Eles falam de 7 festas. O que eu vejo aí no YouTube é pessoas ensinando sobre 7 festas. Só que eu não quero falar sobre 7 festas. Por quê? Porque o Eterno não determinou para os judeus, para os Yaldins, cumprir 7 festas. O Eterno deu ordem para eles cumprirem só 3 festas. Está registrado aqui, ó. Êxodo 23, versículo 14 e 17, Deuteronômio 16 e 16. Eu não estou falando que não tem as outras festas, não. Os judeus até comemoram as outras festas. Só estou dizendo que o Eterno determinou o cumprimento só de 3 festas. Essas 3 festas é que tem que ser cumprida. Elas têm que cumprir ainda, porque tudo que está no Velho Testamento são figuras, são sombra das coisas que haveriam de vir. Então cada uma dessas festas, dessas 3 festas, representam algo que tem que se cumprir, meus irmãos. É isso que eu quero mostrar para os irmãos. Então, não vai ter arrebatamento na festa de trombeta. Por quê, Romeu? Porque o Eterno não determinou que a festa das trombetas tem que ser cumprida. Não. O Eterno determinou que a festa que é para ser cumprida é a festa dos pães asmos, a festa das semanas, que muitos conhecem como Pentecoste, né? Outros como colheita, porque a tradução... A mais antiga, a palavra mais antiga não é nem Pentecoste e nem semanas, é colheita, a festa da colheita, porque aqui é a última colheita, é a colheita do trigo. E a festa das tendas, a festa do tabernáculo. Onde está escrito isso, Romeu? Deuteronômio 16, versículo 16, o Eterno falou, vocês vão cumprir 3 festas no ano, 3 festas no ano. Aí o Eterno pega e fala o nome delas, pães asmos, semanas e tendas. O que faz a festa dos pães asmos ter início? É a Páscoa, é o sacrifício da Páscoa. Se você pegar 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6 em diante, o apóstolo Paulo fala assim, ó, Yahusha é o nosso cordeiro pascual, portanto não deixemos de celebrar a festa dos pães asmos. Paulo fala sobre a festa dos pães asmos e fala sobre o sacrifício da Páscoa. Por quê? Porque a festa dos pães asmos, ela se inicia com o sacrifício da Páscoa no dia 14 para o dia 15 de Nissan. É o sacrifício da Páscoa, é no pôr do sol. Então o sacrifício da Páscoa dá início à festa dos pães asmos. Está entendendo, meus irmãos? Então, o que o Eterno determinou, meus irmãos? 3 festas. Pães asmos, semanas, que é a festa da colheita, e a festa das tendas, dos tabernáculos. Isso está aqui, ó, Êxodo 23, versículo 14 e 15, e Deuteronômio 16, 16, leia lá que vocês vão ver que o Eterno determinou só 3 festas.
Esquece esse negócio de 7 festas aí, que isso aí é só para trazer confusão. Por isso que tem muitas pessoas ensinando aí que o arrebatamento vai acontecer na festa das trombetas. Hoje eu vejo com clareza, não vai acontecer na festa das trombetas. O arrebatamento vai acontecer, os 2 arrebatamentos que faltam, as 2 colheitas que faltam agora, vai acontecer na festa dos pães asmos e na festa da semana, na festa da colheita, que para cumprir essas festas. Muitos pensam que a festa da semana, que é a festa de Pentecostes, já se cumpriu, porque o Eterno derramou o Espírito dele sobre o povo dele ali, a igreja, no dia de Pentecostes. Essa festa aqui ainda não cumpriu não, meu irmão, ela vai cumprir ainda. Ela vai cumprir com a colheita do trigo. E essa festa aqui vai cumprir com a colheita de quê, Rômulo? Com a colheita da cevada. Quero explicar isso para vocês agora, para vocês entenderem. Então veja bem, meus irmãos. O linho e a cevada eram colhidos na mesma estação, na estação da primavera, entre março e abril. Por isso que Alcha veio na primavera. Então era cumprido na estação da primavera. O linho era colhido, porém o linho era colhido primeiro do que a cevada. Agora o que vai acontecer? Agora vai acontecer a colheita da cevada. Ramiro, essa colheita da cevada acontece quando? Vou estar lendo para vocês aqui, no livro de Levítico, não vou ler todas as passagens não, só algumas principais para nós entender. Levítico 23, versículo 10 diz assim: diga aos israelitas, quando por fim entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vós terão de levar ao sacerdote as primícias da sua colheita, e ele levará as primícias para a frente e para o Criador, a fim de que cada um de vocês sejam aceitos por ele. Então aqui está falando assim, quando vocês entrarem na terra da promessa, vocês vão fazer a colheita. Qual colheita, Romeu? A colheita da cevada. Por quê, Romeu? Porque eles entraram na primavera. Eles entraram em Jerusalém, em Alxalã, lá na terra de Jericó, para ser mais preciso, lá na terra de Jericó, eles entraram no dia 15. Onde está registrado isso, Romeu? Está registrado em Josué, capítulo 5, versículo 10. Os israelitas permaneceram acampados em Gigal, e no dia 14 do mês, ao anoitecer, celebraram a Páscoa na fronteira de Jericó. E no dia seguinte à Páscoa, nesse mesmo dia, comeram dos produtos da terra. Então no dia 15, eles entraram para dentro da terra de Canaã. E aí eles fizeram o que lá, Ramos? Eles fizeram a ceifa, eles fizeram a colheita da cevada. E aí levaram a cevada lá no templo para poder ser apresentada ao Eterno. Ali era o início da colheita deles. E aí eles levaram como primícias e apresentou para o Eterno lá no templo. Eles escolheram o que então? Eles escolheram a cevada. Está aqui. Para vocês entenderem que o linho e a cevada é colhida junto, basta vocês lerem Êxodo 12, versículo 18. O que está escrito lá, Romeu? Eu vou estar lendo para os irmãos entenderem. Aliás, meus irmãos, perdão aí, é Êxodo 9. Êxodo 9, versículo 31 diz assim, vou pegar o 30, 9, 30 e 31. Mas quanto ao Senhor e aos seus servos, já sei que nem mesmo assim temerão a Ial. O linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada estava com espiga, e o linho estava em flor. Mas o trigo, a espeita, não foram destruídos, porque eram safras tardias. O que eu quero trazer para vocês? A ênfase aqui é o versículo 31. O linho e a cevada foram destruídos. O linho e a cevada foram destruídos, porque a cevada estava com espiga, e o linho estava em flor. Mas o trigo não foi destruído, porque a safra era tardia. Só estou mostrando para os irmãos que quando o Eterno derramou a ira lá no Egito, que ele mandou granizo, ali o linho e a cevada foi destruído. Por quê? Porque o linho e a cevada é colhido na época da Páscoa, é colhido na primavera. Por isso que o linho e a cevada foi destruído. O linho e a cevada é colhido entre março e abril, no mês de Nissan. Só estou mostrando que a cevada e o linho são colhidos na mesma estação. Agora, por que o trigo não foi destruído, Romeu? Porque era uma plantação que era colhida mais tarde. Então estou mostrando para os irmãos que esses dois aqui, a cevada e o linho, é colhido na mesma estação, na estação da primavera, na Páscoa. Já o trigo não, o trigo é colhido mais tarde. O trigo é colhido quando, Romeu? O trigo é colhido na festa da semana. O trigo é colhido na festa da colheita.
Já aqui a Páscoa é colhida quando, meus? A Páscoa é colhida na festa dos pães asmos. Quando é que começa a colheita da cevada, meus? A colheita da cevada, ela começa no dia 15 de Nissan. O dia 15 de Nissan é quando começa a festa dos pães asmos. Então, a colheita da cevada, meus irmãos, ela tem início no dia 15 de Nissan. Ela tem início no dia que começa a festa dos pães asmos. Por exemplo, meus irmãos, Ruth no livro de Ruth, no capítulo 1 ali, se vocês lerem, vocês vão ver que Ruth chegou na primavera, no início da colheita da cevada. Ela chegou lá em Israel, Ruth. Ruth é um símbolo da igreja gentílica. É tanto que ela fala que Ruth era uma mulher estrangeira. Eu estou trazendo para os irmãos quando é que a cevada é colhida. Ruth chegou lá no início da colheita da cevada. Livro de Ruth, capítulo 1. Leia lá que você vai ver que Ruth chegou no início da colheita da cevada. Só estou mostrando que a cevada, ela é colhida na primavera, na Páscoa. Então o que é que eu quero trazer para os irmãos com isso? O que eu quero trazer para os irmãos agora é o seguinte: não vai haver arrebatamento, não vai haver colheita dos vencedores, a colheita dos vencedores não vai acontecer na festa das trombetas. A colheita dos vencedores não vai acontecer na festa do tabernáculo. Não, a colheita dos vencedores, o arrebatamento dos vencedores vai acontecer na festa dos pães asmos, para cumprir a festa dos pães asmos. O cumprimento da festa dos pães asmos é o arrebatamento da cevada, é a colheita da cevada. Oh, meus, quando é que a cevada é colhida? Nós lemos aqui agora em Levítico, capítulo 23, versículo 10. A cevada é colhida, começa a ser colhida no dia 15 de Nissan. O que está escrito lá? Quando vocês entrarem na terra e fazerem a colheita. Qual colheita? A colheita da cevada, vocês vão levar as primícias perante o Eterno. Então ali começou-se a colheita da cevada. A cevada é quem, Romeu? A cevada é os 144 mil do Apocalipse 14. A cevada é o filho varão. Então a cevada que foi colhida e foi apresentada ali como primícias ao Eterno, ela começou a ser colhida no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque a festa dos pães asmos inicia-se no dia 15 de Nissan. Ela inicia-se com o sacrifício do Cordeiro Pascual. Então, para cumprir a festa dos pães asmos, tem que acontecer a colheita da cevada, tem que acontecer o arrebatamento do filho varão. Vou provar para vocês agora. Apocalipse capítulo 14. Olha o que está escrito aqui. Então vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e correu os 144 mil, que tem o nome dele e o nome de seu pai escrito na testa. Aí, ó, esse aqui é o filho varão. Esse aqui é os 144 mil, os vencedores que foram resgatados de toda a terra. Não tem nada a ver com 144 mil da tribo de Israel, viu, meus irmãos? Isso aqui são crentes que se tornaram vencedores em toda a terra, foram resgatados de toda a terra. Eles conhecem o nome do pai e o nome do filho. Agora vem, ouvi um som vindo do céu como o som de muitas águas e como o som de um forte trovão. O som que eu ouvi era como de cantores tocando as suas harpas ao cantar. Quem está tocando isso aqui, essas harpas aqui, é Yahusha. A voz de Yahusha é como a voz de muitas pessoas cantando junto. A voz de Yahusha é como a voz de muitos arpistas tocando as suas harpas junto. Por que a voz dele está no plural? Porque ele está ensinando para os 24 anciões, ele está ensinando para os 144 mil, que é o mesmo grupo. As escrituras alternam, tem hora que ela fala 24 ancião e tem hora que ela fala 144 mil. Por quê? Porque é o mesmo grupo, ela alterna. Tanto faz falar 24 anciões como falar 144 mil, é o mesmo grupo. Agora, estava cantando, isso aqui é Yahusha, o que parecia ser um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. Aí, ó, e dos anciões. Agora ele vai alternar, agora ele vai falar 144 mil. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144 mil que foi resgatado da terra. Quem que aprendeu o cântico, meus? Os 144 mil. Só que lá no capítulo 5 fala que quem aprendeu o cântico foi os 24 anciões, mostrando que é o mesmo grupo. Mas o que eu quero pegar no texto aqui não é isso, irmãos. É o versículo 4 agora. Isso aqui é assunto para outro vídeo. Esses são os que não se contaminaram com mulheres.
Eles não se contaminaram com mulheres. Oh, meu Deus, o que é isso? Eu já falei isso em vários vídeos. Mulheres são igrejas, são denominações. Por que ele não se contaminou com mulheres? Porque as mulheres, elas fermentam o evangelho do Mashiach, elas corrompem com falsa doutrina. O que está escrito lá no livro de Lucas? O reino dos céus é semelhante a 3 medidas de fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha, o evangelho, até que tudo ficasse fermentado. Então essas mulheres aqui, essas igrejas evangélicas, essas denominações, elas fermentam o evangelho. Elas fermentam com idolatrias, com falsas doutrinas. Então está dizendo aqui que os 144 mil não se contaminou com elas. Olha o que acontece aqui agora aqui, ó. Não aceitou essas falsas doutrinas. Ó. Não se contaminou com mulheres, de fato são virgens, é a igreja virgem apresentada por Cordeiro, que o apóstolo Paulo falou assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um só esposo, Yahushua Mashiach. Quem é essa virgem pura que Paulo falou que queria apresentar para ele para o casamento? Os vencedores, os 144 mil. Agora, ó o que o texto diz, esses são os que estão seguindo o Cordeiro, para onde quer que ele vá. Estes são os que estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Foram comprados como primícia. A cevada, Levítico capítulo 23, versículo 10 e 11, diz que a cevada foi apresentada ali como primícia. E é interessante que a cevada e Yahushua, o linho, são chamados de primícias. Os dois são chamados de primícias. Por quê? Porque os dois são colhidos antes do trigo. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz que Yahushua é a primícia dos que dormem. No versículo 23, fala da ressurreição, como é que ela vai acontecer. Fala, Yahushua, vírgula, as primícias, vírgula, depois os que são de Yahushua na sua volta. Porque vai haver agora 2 colheitas, vai haver 2 arrebatamentos e 2 ressurreições. Vai acontecer 2 colheitas e 2 ressurreições. A primeira ressurreição, ela acontece junto com a primeira colheita, que é a colheita da cevada. A segunda ressurreição, ela acontece junto com a colheita do trigo, junto com o arrebatamento que vai acontecer no final da tribulação. Não vou entrar nesse detalhe aqui para não trazer confusão para os irmãos, porque a meta aqui é mostrar a próxima colheita, quando ela vai acontecer. Quando é que vai acontecer a próxima colheita, Deus? A próxima colheita vai acontecer, ela tem início no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque o Eterno falou, quando vocês entrarem na terra, eles entrou no dia 15 de Nissan. E fizerem a ceifa, fizerem a colheita. Qual colheita? A colheita da cevada. Então quando é que eles entrou? Eles entrou no primeiro dia da festa dos pães asmos. Dia 15 de Nissan. Então não tem arrebatamento fora do dia 15 de Nissan, fora da Páscoa e fora da primavera não, meus irmãos. Vocês lembram agora, quando eu trouxe aquele estudo todo mostrando a revelação do Eterno no ano passado, falando, ó, Israel é uma tipologia da igreja do Mashiach que está no Velho Testamento. É tanto que Israel é chamado de congregação. Fala que a congregação se reuniu. Se você pegar essa Bíblia aqui e umas outras aí, vai estar escrito que lá no livro de 1 Coríntios, fala assim, lá na outra está assim, a igreja que está em Corinto. Nessa aqui não, nessa aqui está a congregação que está na cidade de Corinto. Porque a palavra correta não é nem igreja, é congregação. Só estou mostrando que o Israel do Velho Testamento é uma tipologia da igreja de Yahushua do Novo Testamento. Então lá no Velho Testamento, o que aconteceu? Israel, a congregação do Eterno lá no Velho Testamento, foram libertos do Egito no dia 15 de Nissan. Está registrado no livro de Números, capítulo 33. Fala que eles saíram no dia 15 de Nissan. E eles entraram na terra do descanso, na terra lá de Canaã, no dia do descanso, no dia 15 de Nissan. Está registrado em Josué, capítulo 5, versículo 10 em diante. Eles entraram no dia 15. Então eles saíram no dia 15 e entrou no dia 15. Como Israel é uma tipologia da igreja do Mashiach, como tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir, isso está registrado no livro de Colossenses, são sombra das coisas que há de vir, nós temos que apegar isso para nós. Israel era a congregação do Eterno no Velho Testamento, uma figura, um tipo da igreja do Mashiach. Faraó era um tipo de Satanás, representava Satanás. O Egito representava o mundo. Moisés representava Yahushua, o nosso líder. É tanto que lá fala assim, eles saíram do Egito, foram batizados, foram emergidos em Moisés. Olha aí, ó, comparando Moisés com Yahushua. Por quê? Porque no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 27, diz que nós fomos batizados, fomos emergidos em Yahushua. Fomos emergidos em Yahushua. A tipologia é tão tremenda que quando Moisés morre, aí vem outra pessoa para
simbolizar Yahshua, para tipificar Yahshua. Qual é a pessoa que veio agora, Robson? Josué. Josué é que passou a liderar o povo. Quem é que introduziu o povo na terra de Canaã? Josué. Quem é que vai introduzir os filhos do Eterno lá na glória? Yahshua, o Mashiach. É tanto que o nome Josué no Velho Testamento está errado. O nome não é Josué, na nossa Bíblia está errado. O nome original é Yahshua. É o mesmo nome do Salvador. E ele tipificava Yahshua perfeitamente, porque não mostra nenhum defeito dele. Ele foi um homem que combateu os gigantes, passou por cima dos gigantes e introduziu aquele povo na terra do descanso, na terra da promessa. Yahshua é o nosso Salvador, é o nosso general, é o nosso líder. É ele que vai na frente, passando por cima de todos os gigantes e os inimigos, para introduzir a cevada, para introduzir os vencedores, para introduzir o filho varão lá na terra de Canaã, lá na glória, onde está o Eterno. Por quê? Porque quando Josué entrou lá na terra do descanso, lá na terra de Canaã, ele topou com Yahshua lá dentro, e Yahshua virou para ele e falou assim: tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Quando nós chegarmos lá em cima, é isso que Yahshua vai dizer para nós: vocês chegaram num lugar que é um lugar santo, é o lugar onde está o Todo-Poderoso, Yahweh dos Exércitos. Eu só estou mostrando para vocês então que, para ver o cumprimento dessa festa dos pães asmos, ela só vai ser cumprida no dia que a cevada for colhida, no dia que o filho varão for colhido. Senão não existe o cumprimento, não vai existir. Deixa eu pegar o pincel aqui. Não vai existir o cumprimento dessa festa aqui, ó. O cumprimento dessa festa é o que então, Romilson? É o arrebatamento, é a colheita da cevada. E quando é que ela é colhida? Dia 15 de Nissan. Tá entendendo agora porque toda a prefiguração de Israel sai no dia 15 de Nissan, entrando no dia 15? Se eu aceito que Israel é a congregação do Eterno Velho Testamento, e que Israel representava a igreja, se eu aceito isso, que todo pastor prega isso também, se eu aceito que Faraó é uma tipologia de Satanás, se eu aceito que Moisés era uma tipologia do Mashiach, eu tenho que aceitar também que eles saíram no dia 15 e vai entrar no dia 15. Eles foram arrancados com mão forte. A palavra arrebatamento significa arrancar com força. Então, se eu aceito todas essas questões de Faraó representando Satanás, Moisés representando o Mashiach, se eu aceito todas essas questões, Israel representando a igreja, eu tenho que aceitar que eles saíram no dia 15 e entrou no dia 15, que o nosso arrebatamento tem que ser no dia 15 também. E tem que ser na Páscoa, na primavera. Entendeu, meus irmãos? Eu tenho que aceitar o resto da profecia. Porque tudo que está lá são figuras e são sombras das coisas que há de vir, que há de acontecer. No Novo Testamento vai se tornar realidade. Está entendendo? Agora eu quero passar para aqui, ó. Agora eu quero passar para cá. E aqui eu creio que os irmãos entenderam perfeitamente. Aí, meus irmãos, veja bem agora. Veja bem agora. Essa festa aqui, ela tem que se cumprir. Como é que a festa da semana da colheita, que chama de Pentecostes, vai cumprir, Romeu? Com o arrebatamento, com a colheita do trigo. Então tá, aqui ó, veja bem, meus irmãos. Essa festa aqui, ela vai se cumprir com a colheita do trigo. Romeu, quem é o trigo? O trigo são os crentes que não vão estar maduros para ser arrebatado agora, na primavera, na Páscoa. Por que eu estou dizendo agora? Porque eu creio que vai ser nessa Páscoa agora. Eu creio que vai ser nessa Páscoa agora, porque Israel vai estar completando 73 anos. Daqui a pouco eu falo sobre isso, no final do estudo aqui. Então veja bem, meus irmãos. O trigo são os crentes que não vai subir no primeiro arrebatamento. Eles vão ficar para amadurecer. Tanto que a casca do trigo é mais dura. Eles falam que o trigo tinha que ter, para quebrar a casca deles, diz que tinha que ter que levar numa máquina lá que chama tribulon. Ela chamava tribulon essa máquina. Tinha que levar o trigo lá para ele ser moído, porque a casca dele é mais dura. A casca da cevada, ela é mais mole. A casca da cevada é mais mole. Então a cevada representa a igreja de Filadélfia, a igreja fiel. O trigo representa a igreja de Laodiceia. Representa essas denominações. O trigo é mais duro. E o trigo tinha que ser levado numa máquina chamada tribulon, para depois ele ser moído. O que que acontece? O trigo ele vai ser moído na tribulação. Ele vai passar pela tribulação. Por quê, Robilson? Porque a cevada amadurece primeiro que o trigo. Por isso que o trigo é colhido mais tarde. O trigo era colhido 50 dias depois do dia 16 de Nissan. Passava-se a contar. Onde está isso, Milson? Levítico capítulo 23, versículo 10. O versículo 15 vai falar que a festa da semana ela começava a ser contada do dia 16 para frente. A festa dos pães asmos, ela começava no dia 15 e ia até o dia 21. A festa da semana, a festa da colheita, começava no dia 16. E aí passava a contar-se 50 dias para frente. No final dos 50 dias era colhido o trigo.
E quando o trigo era colhido, então o que acontecia, Romeus? Ali, aliás, quando o trigo for colhido, o que vai acontecer, Romeus? Vai acontecer o cumprimento da festa da semana, da festa que é chamada festa de Pentecostes. O nome original é festa da colheita, é a grande colheita. A cevada era uma pequena colheita que fazia, mas o trigo não, o trigo é uma grande colheita. Por quê? Porque o arrebatamento, a colheita da cevada vai ser só um pequeno número que vai subir no primeiro arrebatamento. Por isso que a cevada é menos. A cevada ela era mais nutriente, porém ela tinha menos valor do que o trigo. Onde está isso, meus? Apocalipse capítulo 6, versículo 6. 3 medidas de cevada por 1 denário. E 1 medida de trigo por 1 denário. Mostrando que o trigo tinha mais valor. O trigo, na verdade, ele tem mais valor aqui na terra. Quem tem valor é a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia não tem valor nenhum. Por quê? Porque a igreja de Laodiceia ela é representada pela cevada. Só que a cevada era mais nutriente. E a cevada, ela pode não ter valor para as pessoas, mas para o eterno ela tem um grande valor. A igreja de Filadélfia ela pode não ter valor no mundo aqui, mas para o eterno ela tem um grande valor. Por isso que Alcibolo falou, vocês têm pouca força. Mas para quem que ele falou que é o arrebatamento? Para ela, ele falou, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então Yahshua vai tirar a cevada, Yahshua vai tirar a igreja de Filadélfia antes de iniciar a tribulação. E ele vai deixar a igreja de Laodiceia, vai deixar o trigo para ser colhido no final da tribulação. Agora o que acontece, meus irmãos? Vocês podem observar que uma coisa está dentro da outra. A Páscoa, para se iniciar a festa dos pães asmos, tem que acontecer o sacrifício do cordeiro. E para iniciar a festa da colheita, tem que iniciar-se a festa dos pães asmos. A festa da colheita inicia-se dia 16. A festa dos pães asmos, dia 15. E a festa da colheita, a festa da semana, ela durava 50 dias. Por isso, festa das semanas é porque são 7 semanas. Está registrado no livro de Levítico, capítulo 23. São 7 semanas, são 50 dias. Só estou mostrando para os irmãos que isso aqui está tudo um dentro do outro. Aqui, ó. Tudo dentro um do outro. Ó. Um está dentro do outro. Por que está tudo um dentro do outro, ó, meus? Porque Yahshua, o linho, a cevada e o trigo formam um só. Formam um grupo só. Yahshua é o cabeça e nós somos o corpo. Formam uma coisa só. Então, por isso que essas 3 festas estão interligadas. Essa aqui está fora. Essa aqui está fora. Por quê, meus? Porque essa aqui representa o milênio. Isso aqui está onde? Isso aqui está no Apocalipse, Zacarias 14, 16, 17. Fala que todos os anos, no milênio, as pessoas vão ter que subir a Jerusalém para adorar o Eterno. Está relacionado mais com os judeus, com a igreja também. Porém, aqui está falando que quando todas as coisas tiverem sido guardadas, quando tudo tiver sido restaurado, porque a festa das tendas, ela é o agradecimento por todas essas colheitas aqui, ó. E a festa das tendas era quando eles tinham guardado toda a sua colheita no celeiro, já estava tudo já guardado. Então essa festa aqui, ela representa o milênio, é quando Yahshua estiver reinando, tudo tiver sido guardado, tudo tiver sido restaurado. Ela acontecia de setembro a outubro, tá vendo aqui a data dela? Essa aqui não, essa aqui é março e abril. Mas aí o que eu quero trazer para vocês? Que a Páscoa, os pães asmos e as semanas estão todas interligadas, uma dentro da outra, uma sai de dentro da outra, tá vendo? Por quê? Porque aqui, ó, a Páscoa é o cordeiro pascual, é Yahshua, é o linho. A cevada é os vencedores e o trigo são os derrotados. Porém, eles são derrotados, mas não significa que está fora do corpo do machista, está fora dessa massa, não. É tanto que se você ler, ó, se você ler Romanos 6, vou colocar a tradução na tela agora para vocês verem. Em Romanos capítulo 11, versículo 16, diz assim: se a parte da massa que é oferecida como primícia é santa, ou a parte da massa que é oferecida como primícia é santa, o restante da massa também se tornará santo, o trigo. Viu agora, meus irmãos? Então tudo tem uma ordem. Para nós sermos aceitos pelo Eterno, o linho teve que ser colhido. O cordeiro pascual teve que ser sacrificado para a cevada ser aceita. Agora, para o trigo ser aceito, a cevada tem que ser oferecida ao Eterno. Olha isso, amigo. Levítico capítulo 23 fala que a cevada foi colhida primeiro.
e ela foi colhida e oferecida como primícia para que eles fossem aceitos, os Ialdins. Aquilo ali é uma tipologia que o Eterno está deixando para nós. Para o trigo ser aceito, a cevada vai ter que ser oferecida primeiro, antes da tribulação. O que eu quero trazer para vocês? Yahshua se tornou o vencedor, o cordeiro se tornou o vencedor para a cevada. Agora a cevada está se tornando vencedor para o trigo. Está entendendo, meus irmãos? Então Romanos capítulo 11, versículo 16. Vou colocar duas traduções aí para vocês verem. Na tela aí para vocês verem. Então Romanos está lá. Se a parte da massa, a cevada, é santa, o restante da massa, o trigo, os crentes que ficou para trás, vai se tornar santo. Quando, Romeu? Na tribulação. Então, meus irmãos, é seríssimo quando eu digo para vocês que o crente tem que chegar à maturidade. Paulo virou no livro de Efésios e falou assim, eu quero que vocês não sejam como criança, levados por todo o vento de doutrina. Vocês devem chegar à estatura do perfeito varão. Efésios 4, versículo 13. O que é chegar à estatura do perfeito varão? É chegar à maturidade. Algumas traduções falam desse jeito. Eu quero que vocês cheguem à maturidade do perfeito varão. Então o crente ele tem que amadurecer. Ele tem que crescer espiritualmente. Para ele poder fazer parte da cevada. Porque na hora que Yahshua for colher agora, ele só vai colher aquilo que está maduro. Aquilo que não está maduro vai ficar para depois. Vai ficar para a próxima festa. Essa festa aqui acontece, qual que é o final dela? A festa da colheita, a festa da semana. O final dela acontece no mês de maio e junho. Então a colheita do trigo acontecia no final de maio e junho. Esse arrebatamento aqui, ó, essa colheita aqui, ó, ela vai acontecer do dia 25 de maio para o dia 5 de junho. Por quê, Romeu? Porque a Páscoa de 2028, ela vai acontecer dia 11 de abril. Aí você soma 11 de abril mais 50 dias. No final desses 50 dias é quando vai acontecer a colheita do trigo. Então o arrebatamento, a última colheita, a colheita do trigo, ela vai acontecer no ano de 2028, entre maio e junho, entre 25 de maio a 5 de junho. É ali que vai acontecer. Por isso que Yahshua virou e falou assim, bem-aventurados que chegam a 1.335 dias. Por quê? Porque 3 anos e meio, na verdade, são 1.290 dias. Mas ele falou, bem-aventurados que chegam a 1.335 dias. Ele acrescentou 45 dias a mais. Provavelmente ele está falando da colheita do trigo. Por quê? Porque gastava-se 50 dias. Essa festa durava 50 dias. Então provavelmente ele está falando da colheita do trigo. Provavelmente não, com certeza. Ele está falando da colheita do trigo. Ele está falando bem-aventurado que chegar no final da tribulação. Por quê? Porque eles vão ser arrebatados, eles vão ser colhidos. Então espero que até aqui vocês tenham entendido com clareza essa questão. Agora eu vou estar lendo Apocalipse 14 e vou estar mostrando para vocês as duas colheitas. A colheita da cevada e a colheita do trigo. Ok, meus irmãos? Então vamos lá, vou mostrar para os irmãos agora essas duas colheitas, a colheita da cevada e a colheita do trigo. Vou estar mostrando para os irmãos agora. Apocalipse capítulo 14, diz assim. Lá no Velho Testamento também mostra, Levítico capítulo 23 mostra, mas aqui mostra com mais clareza, Apocalipse 14. Então viu o cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele os 144 mil, que tem o nome dele e o nome de seu pai, escritos na testa. 144 mil aqui é a cevada. Ó, vou ler o versículo 4. Esses são os que não se contaminaram com mulheres, de fato são virgens. Esses são os que estão seguindo o cordeiro, para onde quer que vá. Foram comprados, alguns outros falam, foram resgatados. Primícias para o Criador e para o cordeiro. Tá vendo aí, meus irmãos? Então tá falando que os 144 mil foram resgatados. Ou seja, houve uma colheita. E essa colheita aqui aconteceu o que, Romeus? Eles foram levados para o Monte Sião. Quando aconteceu o primeiro arrebatamento agora, a primeira colheita agora, a colheita da cevada, a colheita dos vencedores, dos 144 mil, eles vão direto para o Monte Sião. Para quê, Romeus? Para fazer uma festa. Por isso que fala lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Fala que viu a igreja, qual igreja? A igreja fiel, a igreja de Filadélfia, não é a igreja infiel, não é a igreja de Laodiceia, não. Viu a igreja fiel em festa no céu, no Monte Sião. É os 144 mil, em festa no céu. A igreja fiel vai direto para o Monte Sião. Quer que vocês gravem isso? Direto. É igual o filho varão do Apocalipse 12, que é o mesmo grupo. O que está escrito lá? A mulher que é a igreja, que não tem nada a ver com Israel. Muitos falam que é Israel, não é Israel. A mulher é a igreja infiel. Ela vai dar a luz ao filho varão. A igreja infiel vai dar a luz à igreja fiel.
Aí o que acontece? Lá fala assim, Apocalipse 12, versículo 5. E o filho varão foi arrebatado para o seu trono. O filho varão não é Jesus, não é Yahusha, não é Yahusha. O filho varão é um grupo de vencedores, é os 144 mil. É tanto que no versículo 11 fala assim, eles quem? O filho varão, está no plural. Eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. Venceu quem? Venceu a Satanás, venceu o mundo. Graças ao sangue do Cordeiro, porque não amaram a sua vida da alma até a morte. Então fala, mas o importante que é isso, ó, o filho varão foi arrebatado para o trono. Ele não é arrebatado para as nuvens não, irmãos. Ele é arrebatado para o trono, para o Monte Sião. Ele vai direto para lá. Esse é o primeiro arrebatamento. Essa é a primeira colheita. Na primeira colheita, ela já é colhida lá direto para o templo. Ela vai direto para o templo do Eterno. Ela vai direto para o Monte Sião, direto para o trono. Essa é a primeira colheita. Agora, irmãos, o que vai acontecer então quando eles forem resgatados como primícia? Quando a cevada for colhida como primícia? O que vai acontecer, irmãos? Aí vai começar o versículo 6 agora. Vi outro anjo voando pelo meio do céu e ele tinha as boas novas eternas para declarar aos que moravam na terra. Aí vai começar a pregar o evangelho para todos que habitam na terra. Ele dizia em alta voz, temam o Criador e dê-lhe glória, porque chegou a hora do seu julgamento. Assim adorem aquele que fez os céus e a terra. Ele vai pregar para adorar aquele, não é para adorar a trindade, não, três, não é para adorar aquele que fez os céus e a terra, Yahweh dos exércitos. Foi ele que fez, por meio de Yahweh. A seguir veio outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, aquela que fazia todas as nações beber do vinho da paixão da sua prostituição. Aqui agora já entrou para dentro da tribulação. Depois que acontece o arrebatamento, começa a tribulação, o arrebatamento, a colheita do cevado. Só estou mostrando para os irmãos que começou a tribulação. Aí ele vai dizer, caiu a grande Babilônia. A Babilônia aqui é todo o sistema da cristandade, do cristianismo. Caiu as denominações evangélicas, caiu a igreja católica, caiu esse sistema que enganou todas as nações durante muito tempo, pregando trindade, pregando esse nome pagão Jesus, que significa porco. Tudo isso vai cair na tribulação, porque as duas testemunhas vão vir pregar lá em Israel e a voz delas vai alcançar o mundo inteiro, através da televisão e através da internet. E elas vão pregar o quê? Yahweh e Yahweh, porque Yahweh já é conhecido lá hoje. Hoje é conhecido Yahweh, Benjamin Netanyahu. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. ההגמוניה תגיד שזה משפט נתניהו. Então o nome Yahweh já é conhecido lá hoje, filho da mão direita de Yahweh, né? Nehiskiel, Ezequias, o nome Yahweh já é conhecido, vai pregar Yahweh e Yahweh. Aí vem, só estou mostrando que a tribulação começou agora, para depois eu falar dessa colheita aqui, tá? Vamos chegar lá nessa colheita aqui, agorinha. Então vamos lá. Outro anjo seguiu o terceiro dizendo em alta voz, se alguém adorar a besta, versículo 9, e a sua imagem receber uma marca na testa ou na mão, beberá também do vinho da ira do Criador. Está falando agora da marca da besta, está falando da imagem da besta. Está vendo que entrou para dentro da tribulação? Entrou para dentro da tribulação. Aí vem agora, a fumaça do 11, a fumaça do tormento dele subirá para todo sempre. Quem adorar a imagem vai ser jogado dentro do lago de fogo. Agora eu vou pegar aqui agora o versículo 13. Aqui, ó. E ouvi uma voz vinda do céu dizendo, escreve, felizes os mortos que desde agora morrem no Salvador, tal, beleza. Agora o 14. Vi então uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava assentado alguém semelhante a um filho de homem, Yahusha, com uma coroa de ouro na cabeça, porque ele é o rei, e uma foice afiada na mão. Ele tinha uma foice. A foice é para quê? A foice é para colher. Agora ele vai colher o quê, Romilson? Ele vai colher a cevada? Não, já foi colhida, ela é as primícias que foi colhida logo no capítulo 14, versículo 4, é os 144 mil, já aconteceu a colheita da cevada. Então ele vai colher o que agora, Romilson? Depois da tribulação ele vai colher o trigo, que agora já está maduro. Agora ele amadureceu. Amadureceu com o quê, Romilson? Ele amadureceu com a tribulação vai fazer amadurecer na marra. Por isso que eu falei com vocês que o trigo era levado na máquina chamada tribulon. Vai ter que passar pela tribulação, os crentes que não subiram no primeiro arrebatamento. É a igreja que vai ficar para trás. A mulher, a igreja deu à luz ao filho varão, a cevada, e ela foi arrebatada para o trono. Depois vem a tribulação. Ela fugiu para o deserto. A mulher fugiu para o deserto. Agora, aí vem agora, versículo 14. Estava sentado alguém semelhante ao filho de homem, com a coroa na cabeça e com a foice na mão. O 15. Outro anjo saiu do santuário do templo gritando em alta voz para o que estava sentado na nuvem. Use a sua foice e colhe, pois chegou a hora da colheita. E ceife, pois chegou a hora da colheita, porque a colheita
da terra está completamente madura. Olha aí, a seara da terra está completamente madura. O anjo apareceu e falou: meta a sua foice e colhe, porque a seara da terra agora está completamente madura. Por quê? Porque passou pela tribulação. Mas agora o que eu quero trazer para vocês? Aqui está dizendo que o filho do homem, Yahushua, estava sentado sobre a nuvem com a foice na mão. Então esse arrebatamento é para ir lá para o trono, Romeus? É para ir para o Monte Sião? Não, é para ir para as nuvens. Por isso que no livro de Tessalonicenses não está falando do primeiro arrebatamento. Tessalonicenses está falando do arrebatamento do tri, que acontece no final da tribulação. Por quê, Romeus? Porque lá diz assim: nós os vivos que ficarmos, que sobrou, que não subiu no primeiro arrebatamento. Nós os vivos que ficarmos. Apocalipse capítulo 4, versículo 13 em diante, o versículo 16 é que vai entrar nessa questão. Nós os vivos que ficarmos, o apóstolo Paulo falando, seremos arrebatados para encontrar o Salvador nas nuvens, para o encontro dele nas nuvens. Então, no primeiro arrebatamento da cevada, a pessoa vai direto para o trono, que é o arrebatamento do filho varão, vai direto para o Monte Sião, que é os 144 mil. O segundo arrebatamento, a segunda colheita do trigo, vai encontrar Yahushua nas nuvens. Viu a diferença? Conseguiu ver agora a diferença, meus irmãos? Que tem duas colheitas, uma colheita vai para o Monte Sião e a outra colheita vai para as nuvens. Então tem dois arrebatamentos. Então Yahushua vai vir, a primeira ele não sai do trono, ele fica lá. A pessoa vai direto para encontrar ele lá no trono. A segunda colheita não, ele vem, larga o trono e vem, para nas nuvens e faz a segunda colheita. Mais explicado que isso aqui não tem como. Então, meus irmãos, está tudo programado. Está tudo programado. Eu quero ver agora a pessoa sair disso aí, dizer que tem possibilidade do arrebatamento acontecer fora da primavera, o arrebatamento da cevada, porque esse aqui é fora da primavera, esse aqui é entre maio e junho. Estou falando da cevada, dos vencedores, vai acontecer agora. Eu quero ver a pessoa falar para mim que ele vai acontecer fora da primavera, fora da Páscoa e fora do dia 15 de Nissan. Não tem como. Dentro da Páscoa é certeza. E tudo indica que é no dia 15 e é na primavera. Por quê, Romeus? Passou-se o inverno, passou-se a chuva, chegou-se a primavera. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Ele está falando da igreja fiel. Por quê, Romeus? Porque ele precisa de uma igreja para casar com ele. Yahushua precisa de uma igreja para casar com ele. Ele precisa de uma virgem. Ele não quer uma igreja prostituta como as denominações e como a igreja católica, não. A igreja católica é a grande prostituta do Apocalipse 17. E as denominações evangélicas são só as filhas. Porque lá vira e fala assim, ó, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A igreja católica é a mãe, porque todas as denominações evangélicas, a batista, a presbiteriana, tudo isso saiu da igreja católica. É tanto que seguem a doutrina da igreja católica. Eles pregam Jesus e eles pregam a trindade, 3 deuses, uma aberração diante do eterno. Só existe um criador do universo, Yahweh dos exércitos, e o seu filho Yahushua, que não se chama Jesus. Jesus é um nome pagão que veio da igreja católica, que significa isso é um porco. Então as denominações evangélicas são prostitutas, que foi após outro, foi após Jesus e Jesus, o Deus porco de Roma. Tem que ser bem forte para os irmãos, para quem está assistindo também, para eles entenderem o que eu estou falando. Não se contaminaram com mulheres, os 24 anciões. Eles não foram lá se contaminar com mulheres, com as denominações evangélicas, nem com a igreja católica. Então, meus irmãos, o arrebatamento da igreja fiel, o Yahushua precisa de uma igreja virgem para casar com ele. Paulo disse, eu quero vos apresentar como uma virgem. Para isso tem que sair fora do sistema. Então, para ver esse casamento, o Eterno vai separar um grupo fora das denominações evangélicas. Esse grupo vai ser levado ao encontro do Mashiach lá na glória para casar com ele. Para casar com ele. É por isso que a festa dos pães asmos, lá fala que ela durava 7 dias, porque será 7 anos de festa no céu. Festa de pães asmos, pão sem fermento. É os crentes que vão estar sem o fermento da idolatria. Pecado não, porque o pecado entra, né? Mas Yahushua também, o sangue de Yahushua nos purifica de todo o pecado. Mas ali o que mais pega é a idolatria. Lá fala assim, ó, na sua boca não se achou mentira, Apocalipse 14. Eles não invocam o nome de ídolos, Jesus, Trindade, eles não invocam o nome desses ídolos. Eles invocam só Yahushua e Yahushua. Por isso eles vão estar preparados para subir nesse arrebatamento. Eles são virgens, na sua boca não se achou mentira, porque ídolo é uma mentira, é uma falsidade. Tá entendendo, meus irmãos? Então aqui, ó, Yahushua te deu uma igreja para casar com ele. Então só um pouco da massa vai estar santa, vai estar pronta. O que está escrito no livro de Romanos? Se uma parte da massa é santa, cevada, o resto também o será, mas é no futuro. Tem que passar para a tribulação. É por isso que quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 19, você vê um casamento. Apocalipse 19 fala de um casamento.
a noiva se ataviou, vestiu. A noiva é a igreja de Filadélfia, a cevada, está pronta para o casamento. Mas quando você chega no livro de Apocalipse, capítulo 21, ali, 22, fala de um segundo casamento. Fala assim: vi a cidade santa descendo como noiva para o Cordeiro. Ali é depois do milênio, quando toda a massa vai estar santa. Vai haver um segundo casamento, porque aí o trigo vai se juntar com a cevada para formar a noiva do Cordeiro. Por isso que fala de dois casamentos o Apocalipse. Porque agora vai acontecer só um. Por que tem que acontecer um? Porque o Cordeiro tem que casar, tem que ter as bordas dele. Então só uma parte da massa vai estar santa, só uma parte dos crentes vai estar pronto para casar. Então agora eu quero trazer para vocês, a questão é o seguinte: irmãos, tudo indica que vai ser nessa Páscoa agora. Por quê? Porque Israel agora vai completar 73 anos. E o Eterno, ele segue uma cronologia. O Eterno segue uma cronologia. E esse dia 15 de Nissan é o dia mais espetacular que tem nas Escrituras Sagradas. O dia 15 de Nissan provavelmente foi o dia que o Eterno vestiu Adão e Eva com a pele do Cordeiro. O dia 15 de Nissan provavelmente era o dia que Abraão ia sacrificar Isaac, que é uma tipologia de Yalcha. Quando Isaac estava com aquele feixe de lenha, carregando aquele feixe de lenha, simboliza Yalcha carregando madeira por nós, e Abraão simboliza o Criador, o Pai. O nosso Criador Pai, Yahweh, que deu o seu filho para morrer por nós. Então Abraão simbolizava o pai, Isaac simbolizava o filho, e Yahweh que ia ser sacrificado. Porém, aquele sacrifício provavelmente ia acontecer no dia 15 de Nissan. O Eterno permitiu, providenciou para ele um cordeiro, que o cordeiro na verdade ia vir, que é o verdadeiro cordeiro é Yahweh. Depois, a libertação do povo de Israel no dia 15 de Nissan, lá na Terra Santa. Foi a libertação deles, saindo do Egito. Nós vamos sair do Egito, sair daqui. No dia 15, tudo indica que é no dia 15. E eles entraram na terra do descanso no dia 15. Há 70 semanas o decreto foi no mês de Nissan, e provavelmente no dia 15 de Nissan. E Yalcha morreu no dia 15 de Nissan. Ali os judeus, os Yaldins, romperam com o Eterno quando eles mataram o filho dele. Espiritualmente eles romperam com o Eterno. Agora fisicamente o Eterno cortou a figueira, Israel, no dia 15 de Nissan. No dia 15 de Nissan, no mês de Nissan, os romanos chegaram lá na guerra de Massada, lá em Israel, onde estava tendo a última resistência dos judeus, dos Yaldins, no monte de Massada. O Eterno providenciou, porque o Eterno segue uma cronologia. Eles poderiam ter chegado em qualquer mês do ano. O ano tem 12 meses. Mas eles chegaram no mês certo, no mês de Nissan. E eles poderiam ter cortado a figueira, ter destruído Israel em qualquer dia, em qualquer um dos 30 dias de Nissan, mas não. Eles entraram lá dentro mesmo, conseguiu adentrar lá dentro do monte, subir o monte, adentrar o monte Massada no dia 15 de Nissan, porque o Eterno segue uma cronologia. O Eterno falou: vocês rejeitou o meu filho no dia 15 de Nissan, a figueira vai ser cortada agora, vocês vão ser cortados no dia 15 de Nissan. Então, meus irmãos, tudo nos mostra que a tribulação vai começar agora, dia 15 de Nissan, na Páscoa, quando aconteceu o arrebatamento da cevada. Tá entendendo? Por quê, Romeus? Porque a cevada era colhida no primeiro dia da festa dos pães asmos, no dia 15 de Nissan. Igual o Flávio José falou, os romanos entraram lá no primeiro dia da festa dos pães asmos, no dia 15 de Nissan. Então esse dia 15 de Nissan é tremendo. Israel agora no calendário de 365 dias agora, ele vai estar completando 73 anos, para ser mais preciso, no dia 17 de abril. Por quê, Romeus? Porque Israel completa aniversário no dia 5 de Iyar. Em 1948, 5 de Iyar caiu em 14 de maio. Porém, agora 5 de Iyar vai cair dia 17 de abril. Então, do dia 27 para o dia 28 de março é o dia 15 de Nissan. E de 27 para 28 de março até 17 de abril tem que acontecer a guerra de Gog. Rússia contra Israel. E eu acredito que vai ser esse ano, meus irmãos. Por quê? Porque senão a parábola da figueira vai cair em descrédito. A parábola da figueira é uma das profecias mais tremendas que tem dentro das Sagradas Escrituras. É a espinha dorsal de todas as profecias. E uma parte dela já se cumpriu quando o Eterno expulsou Israel para fora deles. E expulsou Israel, cortou a figueira, expulsou para fora do país deles. E falou com eles: no final dos tempos eu vou trazer vocês de volta. E Yalcha virou e falou assim: fica de olho aí no brotar da figueira. E Yalcha falou assim: quando o brotar da figueira acontecer, essa é a última geração. Ele falou: em verdade, vou dizer, não vai passar essa geração. Lá atrás o Eterno mostrou que uma geração é de 73 anos, quando ele cortou a figueira. O Eterno cortou a figueira no ano de 73 depois de Yalcha, no dia 15 de Nissan. Agora Israel está completando 73 anos. E Yalcha falou: não vai passar essa geração. Então, como os irmãos viram aí, o Eterno nos deu a revelação de que o arrebatamento ele tem que acontecer no dia 15 de Nissan.
Por quê? Porque o Eterno nos revelou que Israel saiu no dia 15 de Nissan do Egito e entrou no dia 15 de Nissan na terra do descanso. O Eterno nos mostrou que no dia 15 de Nissan foi feita a colheita da cevada. E o Eterno nos mostrou que cada dia 15 de Nissan iniciava-se uma semana de Daniel e terminava-se uma semana. Então, ou seja, a última semana ela vai iniciar-se no dia 15 de Nissan. Agora o que eu quero trazer para os irmãos? Eu quero trazer uma outra grande revelação que o Eterno nos deu, mostrando que o arrebatamento dos vencedores, ele tem que acontecer no dia 15 de Nissan. E eu vou fazer uma comparação de uma história que está registrada no livro de Êxodo com o livro de Apocalipse. Nós vamos interligar esses dois livros agora para vocês entenderem que o arrebatamento dos vencedores, ele tem que acontecer no dia 15 de Nissan. Veja bem, meus irmãos, vocês já pararam para pensar que a praga 10ª do Egito, a praga dos primogênitos ali que o Eterno trouxe 10 pragas sobre o Egito ali. Mas a última praga que caiu sobre o Egito foi a morte dos primogênitos dos egípcios. Vocês já pararam para pensar por que o Eterno colocou a morte dos primogênitos dos egípcios como sendo uma daquelas 10 pragas? Vocês já pararam para pensar sobre isso, meus irmãos? Aquilo não está ali por acaso. E é isso que eu quero trazer para os irmãos entenderem. Então veja bem, meus irmãos, a 10ª praga que o Eterno mandou sobre os egípcios foi a morte dos seus primogênitos. E aí eu quero trazer para os irmãos o seguinte: antes de Israel sair do Egito e ir em direção à terra de Canaã, o Eterno trouxe o livramento dos primogênitos de Israel. O Eterno falou com Moisés: Moisés, você vai matar o cordeiro, vai sacrificar o cordeiro e vai passar o seu sangue nos umbrais das portas. E aí o anjo da morte vai passar, mas vai acontecer o quê? Vai haver o livramento dos primogênitos de Israel. Porém, os primogênitos dos egípcios irão morrer. Por quê? Porque eles não tinham o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. O anjo da morte ia passar, mas a casa que tivesse o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, não iria morrer nenhum daqueles primogênitos. E isso aconteceu. Morreram todos os primogênitos dos filhos dos egípcios. Inclusive o filho do faraó, seu primogênito, ele morreu. Então, meus irmãos, veja bem o que eu quero trazer para os irmãos. Eu mostrei vários vídeos meus que o filho varão do Apocalipse 12, ele é o primogênito. Ele é o primogênito que vai ser arrebatado antes da tribulação. O filho varão do Apocalipse 12 é o primogênito. O primogênito é o filho mais velho, é aquele que é mais maduro. Então veja bem, irmãos, eu quero trazer essa história para os irmãos verem a revelação do Eterno, quanto ela é tremenda. Então tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir. Lá no Egito teve o livramento dos primogênitos graças ao sangue do cordeiro. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz assim: eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Lá eram vários primogênitos que foram livrados. Em Apocalipse usa-se a palavra no plural. Eles o venceram graças ao sangue do cordeiro. Lá tinha o cordeiro. No Novo Testamento, em Apocalipse também, em Apocalipse 12, aparece o cordeiro. Então veja bem, meus irmãos, tudo que está lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, está no livro de Apocalipse. Os primogênitos lá do livro de Êxodo é uma sombra dos primogênitos que estão no livro de Apocalipse, capítulo 12. E aí, irmãos? E aí é o seguinte, meus irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos? O livramento deles aconteceu no dia 15 de Nissan. O Eterno falou com Moisés: você vai sacrificar o cordeiro e vai passar o sangue nos umbrais das portas. E à meia-noite o anjo da morte vai passar. Mas quando foi que aconteceu aquele livramento, meus? Dia 15 de Nissan, porque o dia para eles lá muda-se depois das 18 horas. Então, à meia-noite já era 15 de Nissan. Então, o livramento dos primogênitos lá aconteceu no dia 15 de Nissan. E o livramento do primogênito, do filho varão do livro de Apocalipse, capítulo 12, vai acontecer no dia 15 de Nissan. Porque foi no dia 15 de Nissan que o cordeiro, Yahshua Mashiach, morreu lá em Jerusalém. Está entendendo, meus irmãos? Então, a questão da profecia, estou trazendo para vocês aqui mais uma revelação tremenda do Eterno. Aqueles primogênitos não estão ali por acaso, meus irmãos. A história dos primogênitos ali, do livramento deles ali, é uma revelação que o Eterno deixou para revelar agora nesse último momento.
no momento que o filho varão está para sair da terra, para receber o livramento. O anjo da morte ia passar. Nós não estamos vendo aí a morte chegando aí através desse vírus aí, a morte não está chegando. E no livro de Apocalipse, capítulo 6, não fala do cavaleiro lá que fala que abriu o selo, o quarto selo, e apareceu um cavaleiro, o seu cavaleiro chamava-se morte. Então antes da morte chegar, antes da tribulação começar, o que tem que acontecer, irmãos? Tem que acontecer o livramento dos primogênitos, tem que haver o arrebatamento do filho varão. É por isso que no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 22, diz assim: vi a igreja dos primogênitos no céu em festa. Então, irmãos, a história está se repetindo. Lá era apenas uma figura, agora está acontecendo na realidade. Por isso Paulo falou, tudo que está lá, tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir. Então agora nós temos mais uma revelação do Eterno. A primeira é qual que eu mostrei para os irmãos? Israel saiu no dia 15 de Nissan e entrou no dia 15 de Nissan na terra da promessa. A cevada, ela foi colhida no dia 15 de Nissan, quando eles entrou na terra do descanso. As 70 semanas iniciavam-se no dia 15 de Nissan e terminavam-se no dia 15 de Nissan. Então a última semana, ela vai iniciar agora no dia 15 de Nissan. E agora mais essa revelação tremenda. Os primogênitos obtiveram seu livramento no dia 15 de Nissan, mostrando que o filho varão do Apocalipse, ele tem que receber o livramento no dia 15 de Nissan. É por isso que no livro de Apocalipse 14 fala, viu 144 mil no Monte Sião com o Cordeiro. E lá diz o que? Eles foram resgatados. Então, meus irmãos, o dia 15 de Nissan é o dia do Cordeiro. É por isso que no Apocalipse capítulo 12 fala que eles o venceram graças ao sangue do Cordeiro. É por isso que em Apocalipse capítulo 19 fala, bem-aventurados que são convidados às bordas do Cordeiro. Quando é que é o dia do Cordeiro? Dia 15 de Nissan, porque o Cordeiro foi sacrificado no dia 15 de Nissan. Esse é o dia do livramento dos primogênitos. Veja bem o quanto essa questão do primogênito é tremenda, meus irmãos. Em Êxodo capítulo 13, versículo 13, diz assim, todo primogênito da jumenta, porém tu o resgatarás com um cordeiro. Aqui está dizendo que todos os primogênitos de uma jumenta teriam que ser resgatados junto com o cordeiro. Mas quando é que isso acontece? No dia do cordeiro. Então esse jumentinho primogênito de todos os outros jumentos, tem um que é primogênito. Aqueles que eram primogênitos tinham que ser resgatados junto com o cordeiro. Mas quando, Romilson? No dia do cordeiro. Quando é que o cordeiro foi sacrificado por nós? Foi no dia 15 de Nissan que Yahshua, o cordeiro do Eterno, morreu por nós. Então é nesse dia que o jumentinho primogênito é resgatado junto com o cordeiro. Por isso que lá no Velho Testamento, lá no Egito, houve o livramento dos primogênitos no dia em que o cordeiro foi sacrificado. Tá vendo aí, meus irmãos, a seriedade da questão? Só tem arrebatamento então dia 15 de Nissan, que é o dia do cordeiro. Essas três colheitas do Velho Testamento, meu irmão, o linho, a cevada e o trigo, estão registradas também no Novo Testamento. O apóstolo Saul, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 23, olha o que ele diz. Ele diz assim, cada um, porém, por sua própria ordem, ou seja, cada um na sua categoria. E aí aqui agora ele vai e mostra três categorias diferentes. Ele mostra três colheitas diferentes. Ele diz, o Machia, vírgula, as primícias, vírgula, e os que são do Machia na sua volta. Ou seja, o linho é quem? Yahshua Machia. As primícias é quem? A cevada. E os que são do Machia na sua volta é quem? O trigo. Então Paulo está mostrando as três colheitas do Velho Testamento em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. Bom, meus irmãos, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar aqui agora. Hoje lá em Israel, para se iniciar o ano novo judaico, o ano religioso, o que eles fazem? Eles usam a tecnologia para observar quando é que surge a lua nova no céu. Porque o ano novo, ele é declarado a partir da hora que surge a primeira lua nova do mês de Nissan. Quando inicia ali a lua nova ali, então eles decretam o início do ano e decretam o início do mês de Nissan. Então só que eles usam hoje a tecnologia para observar quando é que está surgindo a lua nova no céu. Agora, há mais de 2000 anos atrás, desde a época de Moisés, de Marcha, quando o Eterno ensinou para Moisés
como é que seria o método para ele saber quando é que ia surgir o novo ano, é aí que eu quero trazer para vocês. Como é que esse método funcionava. Veja bem, meus irmãos. O Eterno orientou o sacerdote a olhar a lua nova a olho nu. E a lua nova a olho nu, ela só pode ser vista quando ela atinge 4 graus ali, ó, que aparecem os primeiros raios da lua nova. Aí tinha que ter 2 testemunhas, que as 2 testemunhas vissem a lua nova surgindo no céu. A partir dali, eles decretavam o ano novo judaico, o ano novo religioso. Era aí que começava esse ano novo. E esse método também, ele era baseado no calendário agrícola do Eterno. O Eterno entregou um calendário agrícola para Israel. O que é o calendário agrícola, Romilson? O calendário agrícola é que a cevada ela tinha que ser colhida na primavera. Então, para se observar a lua nova surgindo, a primeira coisa que eles faziam era olhar ver se a cevada estava madura. Se a cevada estivesse madura no campo, eles iam lá então e observavam a lua nova surgir no céu. Aí a lua nova surgia e eles decretavam, o ano novo começou. Só que o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte: só que o calendário agrícola, ele é um calendário baseado na lua, não é como esse calendário gregoriano que é baseado no sol. Ele é um calendário baseado na lua. E o calendário lunar, ele só tem 354 a 355 dias o ano. E aí, então, no decorrer de 3 anos, esse calendário sofre uma defasagem em média de 30 dias ali, ó. E aí o que acontece então? Então eles iam lá e olhando, a cevada está madura? Observava a lua, decretava o ano novo. Só que com o tempo de 3 anos, a cevada poderia sair da estação da primavera. Então o que eles faziam para isso não acontecer? Eles decretavam 1 mês a mais. Então, o que acontece? No ano de 2017, eles foram olhar a cevada e a cevada não estava madura. O que eles fizeram? Eles jogaram a Páscoa para o mês seguinte, para a próxima lua cheia. Eles falaram, não, a cevada não está pronta para ser colhida, não precisa nem de olhar a lua nova surgir no céu. Agora basta então nós jogar para a lua cheia do mês que vem, porque aí a cevada vai estar madura, vocês vão poder olhar a lua nova surgindo lá para nós decretar o ano novo. Então, irmãos, tem isso aí. Então o que aconteceu? Aconteceu que em 2017 eles foram olhar a cevada não estava madura. E aí eles jogaram para a próxima lua cheia, que é onde ela estaria madura, para eles poderem observar a lua nova surgindo e eles decretar o ano novo. Em 2020 também foi da mesma forma. A cevada não estava madura e eles jogaram para o próximo mês, eles adiaram para o próximo mês. Só que esse ano agora, o calendário já está ajustado. Esse ano agora de 2021, a cevada está madura no campo e o calendário está ajustado. Então o que acontece? A cevada está madura no campo. E aí então eles agora vão observar a lua nova. Eles foram lá observar a lua nova, só que o tempo estava nublado. Tem mais essa questão também, meus irmãos. O Eterno falou assim, ó, quando vocês forem observar a lua nova, vocês vão observar ela lá de Jerusalém. Não pode ser das cidades vizinhas, não pode ser de outro território. Nos dias de hoje para nós, não pode ser lá de Tel Aviv, tem que ser de Jerusalém. E aí o Eterno falou, vocês vão observar de Jerusalém a lua nova, para decretar o ano novo. Só que quando tiver nublado, vocês vão jogar 1 dia para frente. Foi assim que o Eterno ensinou para eles. E esse ano de 2021, quando eles foram observar a lua nova, o tempo estava nublado. E aí eles tiveram que jogar 1 dia para frente. E de acordo com esses pesquisadores aí, então, o mês de Nissan lá em Israel iniciou-se em 16 de março. 16 de março, que iniciou-se o novo ano lá em Israel. Por quê? Porque o tempo estava nublado e eles adiou 1 dia para frente lá. Então o que eu quero trazer para os irmãos? Então, de acordo com esse método antigo, não com a tecnologia hoje, com esse método antigo, o que acontece? O dia 15 de Nissan vai cair entre 29 e 30 de março, e não dia 27 e 28 de março. Dia 27 e 28 de março cai se usar a tecnologia para observar a lua nova. Com a tecnologia não interessa se o tempo está nublado ou não. Entendeu, meus irmãos? Então, usando a tecnologia, o dia 15 de março, o início do ano se deu ali por volta do dia 14, o dia 15 de março, o início do ano deles. Porém, se for olhar o método antigo,
acontece, o início do ano dele se deu agora dia 15 para o dia 16 de março. E aí o dia 15 de Nissan, então, só vai cair no dia 29 para o dia 30 de março. Aí o arrebatamento, então, teria que acontecer no dia 29 para o dia 30 de março. Tá entendendo, meus irmãos? Por isso que o programa estelar aí tá mostrando aí a lua cheia saindo de dentro da constelação de Virgem no dia 29 de março. E aí também as coisas se alinham perfeitamente. Então é só para os irmãos ficarem atentos aí, porque tem esses dois métodos. E eu acredito que o Eterno vai usar o método antigo. Eu acredito que pode cair sim. Hoje eu já vejo que pode cair sim, no dia 29 para o dia 30 de março. Pode ser aí o arrebatamento do filho varão. Pode ser aí a tirada dos primogênitos. Espero que os irmãos entendam essa parte. Então agora que vocês entenderam essa parte aí do calendário, eu quero mostrar para vocês o programa estelário. Eu quero mostrar a lua cheia nascendo lá na constelação de Virgem no dia 29 de abril. Por quê? Porque a lua cheia representa a igreja fiel. É como eu disse nos outros vídeos. Em Cantares capítulo 6, versículo 10 diz assim: quem é essa que vem subindo como a lua cheia, brilhante como o sol? Está falando da igreja fiel, está falando do filho varão nascendo na constelação de Virgem. Então, na hora que a lua cheia estiver nascendo lá em Israel, ela também vai estar nascendo lá na constelação de Virgem. O Eterno se alinhou tudo. Ela vai estar nascendo às 7 horas da noite lá em Israel e vai estar nascendo às 7 horas da noite na constelação de Virgem. Por quê? Porque a lua cheia representa o filho varão, representa a igreja fiel. Entendeu, meus irmãos? É por isso que no livro de Salmos 81, versículo 3, o Eterno diz assim: toque a trombeta na lua cheia, no dia da nossa festa. A festa aí é a festa dos pães asmos. No dia da festa dos pães asmos, eles tocavam a trombeta. E agora na festa dos pães asmos, agora lá em Israel, a lua cheia vai estar nascendo lá. E aí o Mashiach vai tocar a trombeta. Tudo indica que ele vai tocar a trombeta no céu. Na hora que a lua cheia estiver nascendo em Israel e na constelação de Virgem. Então eu quero colocar o programa estelar agora para vocês verem. Ok, meus irmãos? Então veja bem, meus irmãos. Eu estou aqui de frente ao estelário aqui, ó. Dia 13 de março. Vista lá de Israel ainda, ó. Mas quando nós mudamos aqui agora, ó. Puxa, eu vou aproximar mais aqui, ó. Quando nós mudamos aqui agora, do dia 13 para o dia 14, ela ainda não pode ser vista a olho nu. Dia 15 ela ainda não pode ser vista a olho nu, mas dia 16 é o dia 1º de Nissan lá em Israel. Foi aqui que começou o ano lá em Israel, então, ó, dia 16 de março. É o dia 1º de Nissan lá em Israel, é aqui, ó, dia 16 de março. É aqui que dá para ver os primeiros raios da lua nova. Vamos ver agora onde ela vai estar no dia 29 de março. Vamos passar para frente. Aqui ela está aqui, ó, cá em cima da constelação. Vamos ver dia 29 de março aqui, ó. Dia 29 de março, ela está dentro da constelação de Virgem. Vamos ver que hora que ela vai nascer, ó. Que hora que o filho varão estaria nascendo aqui então, ó. Saindo pelas pernas da Virgem aí, ó. Às 19 horas é o nascimento dele, ó. Às 19 horas. Ou seja, 7 horas da noite lá em Israel. Tá aqui o horário aqui dela, aqui, a hora que ela vai nascer lá em Israel, ó. Tá aqui. 18 horas e 58 minutos. Então aqui, meus irmãos, nós sabemos que a lua representa o filho varão do Apocalipse 12. Representa a igreja fiel. Quem é essa que vem subindo como a lua cheia? Está falando do nascimento da lua cheia, nascendo lá em Israel e nascendo na constelação de Virgem aí, ó. Tudo bateu perfeitamente agora, meus irmãos. Tá vendo aí? Por isso no Apocalipse 12 fala: a mulher deu à luz a um filho varão que há de reger as nações com cetro de ferro. O filho varão está sendo representado pela lua aqui, ó. A lua cheia representa os vencedores, representa a igreja fiel. Por isso que o Eterno está fazendo esse sinal no céu aqui, ó. Ela nascendo na hora certinha, no dia 29 de março. Dia 29 de março é o quê? É o dia 15 de Nissan, é a virada do dia 14 para o dia 15. Então tudo bateu certinho aí, ó. O dia 15 de Nissan, a virada do dia 14 para o dia 15, vai coincidir com o filho varão nascendo na constelação de Virgem. Que coisa tremenda aí, ó. Cumprindo o Apocalipse 12. Tá vendo aí? Aqui é a lua cheia, ó. É aí então, ó. Tá vendo aqui? Aqui começa o primeiro dia da festa dos pães asmos. Isso é magnífico, isso é tremendo demais, irmão. Tá vendo aí? Tudo encaixou agora, perfeitamente. Então agora que vocês viram aí o programa estelário aí, mostrando a lua cheia nascendo na constelação de Virgem no dia 29, eu quero agora passar para 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque
o estudo das 70 semanas de Daniel nos mostra que a última semana, a semana de número 70, ela vai ser aberta no dia 15 de Nissan. Mas antes de eu entrar na questão das 70 semanas, eu gostaria de explicar para os irmãos aqui a questão do livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, onde diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Veja bem, meus irmãos, como eu mostrei em vários vídeos meus, o livro de Mateus e o livro de Marcos, eles têm muito fermento neles. O único livro que eu mostrei que é confiável ali é o livro de Lucas. Desses 3 evangelhos aí, é o livro de Lucas. Porque Lucas falou que fez uma acurada investigação para depois relatar toda aquela história. Já Mateus e Marcos tem muita coisa ali que não bate. Igual, por exemplo, Mateus fala que Yahshua ia ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Porém, Yahshua morreu na sexta, ficou a noite da sexta, a noite do sábado e ressuscitou domingo de manhã. Ficou faltando uma noite. Então, só estou dando um exemplo que aquele livro ali, ele é cheio de contradições. Por exemplo, o livro de Mateus traz lá a virgem que deu à luz a um menino e colocou o nome dele de Emanuel. Miriam, nunca chamou Yahshua de Emanuel. Emanuel é o nome do anticristo, do antimachia. Então aquele livro está cheio de contradições. Então nós temos que nos basear no livro de Lucas. E o livro de Lucas, capítulo 21, versículo 33, se eu não me engano, ali narra toda a história da figueira que está narrada no livro de Mateus. Porém, Lucas não termina a parábola da figueira como Mateus termina. Mateus termina dizendo, ninguém sabe o dia e nem a hora. Lucas não coloca esse versículo. Por quê? Porque ele provavelmente foi acrescentado para dentro das escrituras. Por quê? Porque as escrituras não podem entrar em contradição, meus irmãos. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7 diz, Yahweh não fará nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. E hoje existem profetas ainda na terra. Por quê? Porque no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 3, fala que o Eterno concedeu dons aos homens, a uns serem profetas e mestres. Então as escrituras não podem entrar em contradição. Em Amós diz que o Eterno não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. E no livro de Mateus está dizendo, ninguém pode saber o dia. Tá vendo aí, meus irmãos? Então está entrando em contradição. Se o Eterno revelou para Noé quando é que ia vir o dilúvio, por que o Eterno vai revelar o arrebatamento para a igreja do Mashiach, a igreja fiel? Então isso aqui é por terra. Então agora vamos passar lá para as 70 semanas de Daniel e nós vamos estar explicando as 70 semanas para os irmãos agora. Então aqui está o quadro, meus irmãos. O quadro das 70 semanas de Daniel. Nós vamos estudar agora as 70 semanas de Daniel e nós vamos ver que o Eterno, através das 70 semanas de Daniel, ele nos revela quando é que vai ser aberta a última semana, a semana de número 70. É isso que eu quero trazer para os irmãos agora. Então veja bem, meus irmãos, o Eterno entregou uma profecia para Daniel, falando das 70 semanas que seriam decretadas sobre o povo de Daniel. O Eterno falou, estão determinadas 70 semanas para se cumprir sobre a vida do seu povo, sobre os Ialdinhas. E aí o Eterno diz para Daniel, cada semana são 7 anos, Daniel. Cada semana das 70 semanas são 7 anos. Então, nós vamos observar agora, no decorrer desse estudo, o que o Eterno decretou para o seu povo. Nós vamos ver que as 70 semanas elas começam no ano 410 antes do Mashiach, e vai até o milênio, meus irmãos, até o estabelecimento do milênio. Aí essa profecia das 70 semanas serão encerradas, vão ser encerradas no milênio, quando Yahshua voltar. Então vamos lá. Aqui, meus irmãos, foi a data em que as 70 semanas começou. O Eterno entregou esse decreto para Neemias. O Eterno usou o rei Assuero para entregar o decreto para Neemias. E esse decreto, o Eterno falou passo a passo o que ia acontecer. Então, o decreto foi entregue quando, Romilson? Foi entregue no mês de Nissan, no dia 15 de Nissan. Números 2, versículo 1, fala sobre o mês de Nissan. Nessa época, existia a rainha Esté. A rainha Esté estava casada com o rei Assuero. Aqui aparece ele colocando a coroa na cabeça dela. Então, o decreto foi entregue na época da rainha Esté. Aqui, ó, no versículo, Neemias capítulo 2, versículo 6, fala que a rainha estava ao lado do rei Assuero quando ele entregou o decreto para Neemias. E aí o rei entregou o decreto para Neemias e o Eterno começa a falar para Daniel o que vai acontecer passo a passo com as 70 semanas, cada 7 anos, e aí o Eterno vai mostrando o que ia se passar. Vamos lá então. Veja bem,
No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, o Eterno falou assim, ó, vai passar 7 semanas, ou seja, 49 anos, porque cada semana são 7 anos. O Eterno falou, vai passar 49 anos e Jerusalém será reconstruída. Vai passar 7 semanas e Jerusalém será reconstruída. Isso aconteceu. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, o Eterno virou e falou assim, ó, depois de 63 semanas, aliás, depois de 62 semanas, o Messias vai morrer dentro de Jerusalém. O Filho do Eterno iria morrer lá dentro de Jerusalém. Mas o Eterno mostrou quando isso ia acontecer. O Eterno falou, depois de 62 semanas, está registrado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. O Eterno falou, depois de 62 semanas, ou seja, 441 anos, na semana de número 63, no início dela, o meu filho vai morrer lá dentro de Jerusalém. Então, a semana de número 62, ela se encerrou no dia 15 de Nissan. E a semana de número 63 iniciou-se no dia 15 de Nissan. Então, na semana de número 63, no iniciozinho dela ali, e no fim da semana de número 62, Yahushua foi morto dentro de Jerusalém. E aí, Romeu, se Yahushua foi morto com quantos anos? Yahushua foi morto com 31 anos. Não é como o quarto evangelho lá herético ensina, não. Aquele quarto evangelho não foi escrito pelo apóstolo João, pelo apóstolo Yohanan. Aquilo é um livro herético, eu já mostrei isso. E lá ele mostra que Yahushua teria morrido com 33 anos. Mas o verdadeiro evangelho mostra que não. O verdadeiro evangelho está ali, ó, Lucas. Lucas fala o quê? Lucas fala que Yahushua começou o seu ministério com 30 anos. E aí, um profeta tinha que começar o seu ministério com 30 anos. Por isso que ele falou lá que Yahushua começou com 30 anos. Isso está registrado no livro de Números. O livro de Números fala que um profeta tem que começar o seu ministério com 30 anos. E aí, na hora que Yahushua foi emergido, ele começou o seu ministério. E aí no livro de Êxodo fala que um cordeiro, para ser sacrificado ao Eterno, tinha que ter 1 ano de vida. Tá vendo aí, meus irmãos? Então, Yahushua, com 1 ano de vida espiritual, ele foi sacrificado ao Eterno. No livro de Isaías, capítulo 61, versículo 2, o próprio Mashiach diz assim, Yahweh me ungiu para pregar 1 ano de libertação aos cativos. Lucas capítulo 4 também nos mostra isso, que Yahushua pregou só 1 ano. Agora veja bem, no livro de Mateus, Marcos e Lucas, mostra que Yahushua vivenciou somente uma Páscoa e morreu nela. Então Yahushua não passou 3 Páscoas, como afirma o quarto evangelho. Não. Ele passou só uma Páscoa, ele vivenciou só uma Páscoa e morreu nela. Então ele morreu com 31 anos. Isso aqui é importante para os irmãos entenderem. Ó. Ele morreu com 31 anos. Vamos lá agora. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é chegar na semana de número 69. O que aconteceu aqui, Romeus? Na semana de número 69, Jerusalém foi destruída. No ano 70, o imperador Tito entrou dentro de Jerusalém e destruiu Jerusalém. No ano 70. Mas aí no ano 73... aconteceu a Guerra de Massada. A Guerra de Massada. A Guerra de Massada aconteceu no ano 73. E no dia 15 de Nissan, os soldados romanos entraram lá dentro de Jerusalém. Lá dentro de Jerusalém, não, lá dentro do Monte de Massada, subiram o Monte de Massada e chegaram lá, os judeus já tinham suicidado. Ali é que houve o cortar da figueira. Ali a figueira foi cortada. A figueira é Israel. Israel. O Eterno falou que ia cortar a figueira no livro de Lucas, se eu não me engano é o capítulo 13. O Eterno nos mostrou que a figueira seria cortada. Então quando é que a figueira foi cortada, amigos? A figueira foi cortada na semana de número 69. Agora só está faltando a semana, irmãos. Ó. Na semana de número 69, Israel, a figueira foi cortada da sua terra. Na Guerra de Massada, no ano 483 anos, dá 70 semanas, ó, 69 semanas vezes 7 dá 483 anos. Então em Daniel capítulo 9, versículo 27, fala que o povo de um príncipe que adivinha, os romanos, iriam destruir Jerusalém e iriam cortar a figueira. Jerusalém foi destruída no ano 70 e a figueira foi cortada no ano 73. Israel foi expulso de vez mesmo, foi no ano 73. Eu vou passar o vídeo da menina falando aí agora para vocês, tá? E os romanos não gostam nada da ideia de uma revolução judaica em Israel. E por isso eles vão destruir todo Israel de norte a sul. E o último reduto judaico livre vai ser Massada. Mas Massada foi justamente construída para ser um reduto impenetrável, para ser um lugar que os romanos não vão conseguir chegar. E por isso a primeira coisa que eles fazem é, em volta de Massada, lá embaixo, construir uma muralha e construir os acampamentos que a gente consegue ver aqui, com a ideia que os judeus não pudessem fugir. E eles sentam lá embaixo e esperam os judeus se renderem.
Mas claro que os judeus não vão se render. Eles têm o quê? Eles têm tudo o que eles precisam aqui em cima. De piscina de água aquecida, castelos, palácios, todo luxo. Então os romanos entendem que os judeus não vão descer, então eles precisam subir. E como se sobe num lugar como esse? Daí eles decidem construir uma rampa gigante. Sim, uma rampa subindo a montanha. Então eles começam a construção, mas os judeus aqui em cima começam a pegar pedras e jogar para baixo nas pessoas que estão construindo. E aí os romanos vão fazer uma coisa extremamente cruel. Eles vão trazer escravos judeus e colocar eles a construírem a rampa. Os judeus aqui em cima olham para baixo e veem o quê? Judeus escravos. Eles têm um grande dilema. A gente vai jogar as pedras neles ou não? Porque se a gente joga as pedras neles, a gente está ferindo pessoas inocentes. Mas por outro lado, se a gente não jogar, a gente vai terminar como eles. O que a gente faz? E a decisão das pessoas de Massada vai ser não jogar pedra. E a rampa segue subindo, 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 até que ela chega em Massada. Eles vão e agora começam a bater nas muralhas de Massada, até que eles abrem um buraco e eles estão prontos para entrar em Massada e conquistar o lugar. E quando eles olham para cima, eles veem que já é o final do dia, o sol está se pondo, então os romanos decidem descer, esperar até o nascer do sol e voltar, porque eles não queriam lutar de noite. Então a gente tem agora a noite toda aqui em cima de Massada e os judeus se perguntando o que a gente vai fazer. E esse é o dilema deles. Eles olham para baixo, veem essa rampa e se perguntam o que fazer. E aí chega Eleazar Ben Yair, o chefe da rebelião aqui em Massada, e ele vai falar as seguintes palavras. Caros companheiros, há muito resolvemos não nos tornar escravos dos romanos. Fomos os primeiros a nos revoltar e somos os últimos a lutar contra eles. Ainda podemos morrer de maneira gloriosa, juntos, ao lado de nossos queridos amigos. Deixemos nossas esposas falecerem antes que sofram qualquer tipo de abuso, e nossas crianças antes que experimentem a escravidão. Mas primeiro, vamos destruir nosso dinheiro e a fortaleza pelo fogo. Vamos nos desfazer de tudo, exceto de nossa comida, pois eles serão testemunhas que não fomos vencidos pela necessidade, mas segundo nossa resolução original, a de que preferimos a morte à escravidão. E vai ser exatamente essa decisão que eles vão tomar. E cada homem vai tirar sua própria vida e a vida da sua própria família. E os 10 últimos homens vão escrever cada um o seu nome num pedacinho de cerâmica. E aí eles vão fazer um sorteio e o nome que for sorteado vai pegar e matar os outros 9 e cair sobre a sua própria espada. E toda a Massada vai ser destruída, com exceção aqui dos depósitos de comida que a gente já tinha visto no início. E assim termina a história de Massada, o último reduto judaico livre. E os judeus não vão ter independência em Israel até o ano de 1948. Então agora que vocês viram aí a menina explicando sobre a guerra de Massada, mostrando ali como é que foi que a figueira foi cortada, eu quero trazer para os irmãos o seguinte: vocês podem observar que a figueira então foi cortada no ano 73, no dia 15 de Nissan. Quem narrou isso aqui, Romilson? Flávio Josefo, um historiador judeu. Ele mostrou a data certinha em que a figueira foi cortada em Israel. Israel foi cortado no ano 73, no dia 15 de Nissan, na guerra de Massada, igual a menina mostrou aí. E vocês podem observar que a menina terminou o vídeo aí falando que Israel ficou sem ser uma nação até 1948. Israel ficou sem o país deles até o ano de 1948. Por quê? Porque quando chegou o ano de 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha ajudou Israel a recuperar o país deles novamente. Aí, ó, nessa reunião aí, ó. Oswaldo Aranha ajudou Israel a recuperar o país deles no ano de 1948, cumprindo-se a profecia de Isaías 66, versículo 8. O que está escrito lá, Robson? Lá diz assim, ó: pode uma nação nascer de uma só vez? Assim será Sião. Israel virou um país de um dia para o outro nessa reunião aí, ó. E aí cumpriu-se a profecia que Yahshua falou, do brotar da figueira. E Yahshua disse assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brotam os seus ramos e renova suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E Yahshua estava falando do brotar da figueira, de Israel virando um país novamente. Israel floresceu, Israel brotou novamente. A figueira tinha sido cortada aqui, ó,
na guerra de Massada. Agora ela brotou aqui, ó, em 1948. Então veja bem, meus irmãos, a figueira foi cortada em que dia? No dia 15 de Nissan, no ano de 73. Agora, meus irmãos, o arrebatamento aqui, ó, tudo nos mostra que vai acontecer agora em 2021, no dia 15 de Nissan. Por que, homens, você acha que vai acontecer aqui? Porque Israel agora está completando 73 anos que ele floresceu. Então o Eterno nos deu a revelação. O Eterno nos deu a revelação de quando é que ele vai abrir a semana de número 70, que só falta essa aqui agora para ser aberta. Tá vendo aqui? Aqui já tinha chegado na semana de número 69, ó. A figueira foi cortada na semana de número 69, no ano 73, no dia 15 de Nissan, no ano 73, depois do nascimento de Yausha. Por quê? Porque o Eterno fez do nascimento do seu filho um divisor de água. Aqui, ó, Yausha morreu com 31 anos. 31 anos, mais 6 semanas são 42 anos. Então, 31 anos mais 42 anos, nós temos 73 anos, tá vendo aqui, ó? Foi quando a figueira foi cortada. Então o nascimento de Yausha foi um divisor de água. O Eterno estava dando só mais 73 anos para a figueira ser cortada depois que o filho dele nasceu. Então da semana de número 63, que foi quando Yausha morreu, até a semana de número 69, nós temos 42 anos, mais 31 anos que Yausha viveu, 73 anos. Então com 73 anos, no dia 15 de Nissan, a figueira foi cortada. Agora Israel está comemorando 73 anos que ele floresceu. O Eterno então deu a chave para nós que vai abrir a última semana, a semana de número 70, a semana de número 70, aliás, a semana de número 70. Então o Eterno nos deu a revelação da chave que abre a última semana. A chave é os 73 anos aqui, ó. Quando Israel foi cortado com 73 anos no dia 15 de Nissan. Agora Israel está completando 73 anos. Então, dia 15 de Nissan, tudo nos aponta para aqui, para o arrebatamento acontecer aqui. Tá entendendo, meus irmãos? E dia 15 de Nissan vai cair em que dia do nosso calendário, meus irmãos? É aqui agora que eu quero trazer para vocês uma questão, meus irmãos. Veja bem, como eu falei para vocês, o calendário de Israel lá hoje, usando a tecnologia, cai no dia 27 para o dia 28 de março. Mas sem usar a tecnologia no método antigo daqueles rabinos, daqueles sacerdotes lá, vai cair do dia 29 para o dia 30 de março. Então tudo indica que o arrebatamento vai ser aqui, ó. Tá vendo aí? Então por isso que está aqui, Apocalipse 3, versículo 10. Diz assim: porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. E Apocalipse 12, versículo 5 fala que ela deu à luz a um filho varão que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, a mulher, a igreja. E o seu filho foi arrebatado para o trono do Criador. Então tudo indica que vai ser aqui a abertura da última semana. Então tudo indica que a tribulação vai começar aqui, ó, dia 15 de Nissan. Agora veja bem, meus irmãos, depois do arrebatamento vai acontecer o que, homens? Vai acontecer a guerra de Gog. Tudo indica que vai ser do dia 28 de março ao dia 17 de abril aqui, ó. Vai acontecer essa guerra aqui, ó. E aí o Eterno vai exterminar os exércitos da Rússia. E tudo indica que na segunda Páscoa que tem lá em Israel, que lá em Israel tem duas Páscoas, uma no primeiro mês e a outra no segundo mês. Uma no mês de Nissan e a outra no mês de Iyar. Então, meus irmãos, tudo indica que nessa Páscoa aqui, ó, do dia 27 para o dia 28, no caso vai ser do dia 28 para o dia 29 de abril. Vai acontecer o acordo de paz entre o anticristo e Israel e os palestinos. Por quê? Porque Yausha veio nessa Páscoa aqui, ó, 15 de Nissan, e fez uma aliança com a sua igreja. Fez uma aliança com o seu povo. Agora tudo indica que essa aliança, esse acordo de paz que o anticristo vai fazer com Israel e com os palestinos, tudo indica que vai ser também na segunda Páscoa, do dia 29 para o dia 30. Aqui no calendário, usando a tecnologia, vai ser 27 para o dia 28. Mas se não usar o calendário aqui da tecnologia, vai ser dia 29 para o dia 30 que vai acontecer esse acordo de paz entre Emmanuel Macron, Israel e os palestinos. Por quê? Porque tudo que Yausha faz, o anticristo, o antimarchia vai tentar imitar. E aqui, meus irmãos, ó, tudo indica que aqui vai acontecer o segundo arrebatamento. É entre maio e junho de 2028.
É onde está escrito aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Diz assim, ao toque da última trombeta, a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Salvador nas nuvens. 1 Tessalonicenses também fala do segundo arrebatamento. Segundo arrebatamento, esse aqui é o arrebatamento do trigo então. Aqui é o arrebatamento da cevada. Aqui o do trigo, no final da tribulação. E aqui, em 2028, Yahushua volta nas nuvens para a guerra do Amagedon com seus santos, com os vencedores. Tá entendendo, meus irmãos? Então eu vou virar a câmera para o meu lado agora para me terminar esse estudo e nós encerrar. Ok, irmãos? Então, como os irmãos puderam ver aí, as 70 semanas de Daniel, elas seguem uma cronologia. O Eterno segue uma cronologia. Os irmãos viram que o Eterno entregou o decreto para Neemias no dia 15 de Nissan. E cada dia 15 de Nissan, terminava-se uma semana e iniciava-se uma semana. Terminava-se uma semana e iniciava-se uma semana. Foi assim até a semana de número 69. Como os irmãos viram, a figueira foi cortada no dia 15 de Nissan. E Yahushua morreu no dia 15 de Nissan. Então o Eterno ele seguiu uma cronologia durante 69 semanas. Cada semana iniciando no dia 15 e terminando no dia 15. Então isso significa que o Eterno vai iniciar a última semana. A semana de número 70 no dia 15 de Nissan. Por quê? Porque o Eterno ele segue uma cronologia. Se 69 semanas foi assim, por que ele vai sair fora da última semana? Não. Cada semana foi iniciada no dia 15 de Nissan e terminava no dia 15 de Nissan. Então isso mostra que a última semana, a semana de número 70, o Eterno vai iniciar ela no dia 15 de Nissan. E tudo nos mostra que vai ser agora nessa Páscoa. Por quê? Porque Israel vai estar completando 73 anos em que ele floresceu. Ou seja, lá atrás a figueira foi cortada com 73 anos. Agora a última semana é iniciada com 73 anos depois que a figueira floresce. E aí eu quero terminar esse estudo usando Salmos 90, versículo 10, para os irmãos entenderem. Vamos lá. O Salmos 90, versículo 10, o autor que escreveu aqui, ele nos mostra que uma geração é de 70 a 80 anos. Vamos ler aqui. Salmos 90, versículo 10. 70 anos é o tempo da nossa vida, 80 anos se ela for vigorosa, e a maior parte deles é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Então o autor aqui virou e falou assim, ó, uma geração ela é de 70 a 80 anos. Aí agora onde eu quero trazer os irmãos? Quero trazer no seguinte, Yahushua disse assim, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando brota os seus ramos, renova suas folhas, sabeis que está próximo o verão. E aí ele termina dizendo assim, em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Qual a geração? A geração que vê-se a figueira brotar, porque a figueira foi cortada lá no ano 73. Mas a figueira que vê essa geração brotar, que ela brotou no ano de 1948, ele falou, essa geração não vai passar sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o quê? Ele estava falando de terremoto, de pragas, estava falando de várias coisas. Estava falando da imagem da besta ser introduzida lá dentro do templo. Ele falou do sol escurecer e ele voltar nas nuvens com grande poder e glória. Então Yahushua falou assim, ó, todas essas coisas que eu narrei para vocês aqui, tudo isso tem que acontecer dentro de uma geração. Ou seja, tudo isso tem que acontecer dentro de 80 anos. Inclusive a sua volta na glória tem que acontecer dentro de 80 anos. Por quê? Porque uma geração, a própria escritura está falando que uma geração é de 70 a 80 anos. E aí vai acontecer o que agora então, homens? Vai acontecer que agora Israel vai completar 73 anos. Vai ficar faltando então o tempo exato de uma semana. Vai ficar faltando a última semana, a semana de número 70. O tempo exato de uma semana vai ficar faltando agora. Tá entendendo, meus irmãos? Então, é por isso que nós cremos que o arrebatamento vai acontecer agora no dia 15 de Nissan. Tá entendendo, meus irmãos? Porque aí se inicia a última semana, a semana de número 70, que está registrado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24 e 27. Então, meus irmãos, tudo nos leva a crer que vai ser agora. E olha o quanto que essa parte aqui, esse capítulo é tremendo. Olha o que diz aqui, ó. 70 anos é o tempo da nossa vida. 80 anos se ela for vigorosa. E a maior parte deles é fadiga e mesquinhez. Pois passamos depressa e nós voamos. O que é isso, nós voamos? Ele está falando que no final dos 80 anos, vai haver mais um arrebatamento. As pessoas vão voar
para encontrar o Salvador lá nas nuvens. Então aqui quando ele fala, passou disso aí, nós voamos. Ele está mostrando o segundo arrebatamento. Ele está dando aqui uma profecia. Segundo arrebatamento que acontece no final da tribulação. E aí ele diz assim, quem conhece a força de tua ira e temendo-te conhece o teu furor? Está falando da ira do Eterno. Falando da ira do Eterno que vai vir sobre os judeus. Está falando da tribulação. Olha agora. Ensina-nos a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio. Está vendo aí? Ensina a contar os nossos dias para que tenhamos coração sábio. Volta, Yahweh, até quando? Tem piedade dos teus servos. Está falando da volta de Yahweh, porque o Eterno vai voltar na pessoa do seu filho. O Eterno pode vir pessoalmente, mas ele vai manifestar o seu poder, a sua glória em Yahweh. Então por isso que ele está falando aqui, ó. Volta, Yahweh, até quando? Tem piedade dos teus servos. Agora, sacia-nos com teu amor pela manhã e alegres exultaremos nos dias de todos. E os anos em que vimos a desgraça. Ele está falando aqui que eles passaram por uma grande desgraça, por uma grande tribulação. Os judeus, os Yaldim estão falando aqui. Então esse capítulo aqui, a partir do versículo 10, o capítulo 90, a partir do versículo 10, narra-se toda a história da tribulação dos judeus aqui na terra, para aqueles que vão ficar. E narra uma geração, que ela é de 70 a 80 anos. Então, meus irmãos, Israel vai estar completando 73 anos. Então tudo indica que vai ser agora o arrebatamento. Espero que vocês tenham entendido esse estudo. E vamos ficar firmes aí, orando e jejuando, na expectativa, aguardando o Mashiach cumprir a sua promessa. Porque ele diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ele falou, essa geração é a última. E eu estou garantindo para vocês aqui, passa céus e terra, mas a minha palavra, eu não volto atrás. Ela não vai passar. Espero que vocês entenderem esse estudo, meus irmãos. Fica na graça e na paz do Eterno.